Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, bem lá no comecinho. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Eu quero ler com você esse texto e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Esse texto diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vou ler de novo. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Louvado seja Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que não seja um homem, mas o Senhor quem fale. Que o pregador seja apenas a boca, mas que a voz seja a tua. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa semana eu recebi essa palavra de Deus. Eu posso dizer não é um jargão, mas é real. Diretamente de Deus, se eu não me engano, na terça-feira. Para ser exato, foi no dia 25 que essa palavra veio para mim. Lá no meu trabalho eu tive uma questão para resolver. Ainda vou resolver, ainda estou resolvendo. E isso me deixou um pouco preocupado, fiquei preocupado com essa questão. Depois a gente vai tratar aqui, vamos saber. Então eu tive que tratar essa questão e eu fiquei muito preocupado, porque eu tenho minha mania de fazer tudo muito certo. E quando algo está errado, né, eu fico muito preocupado. E até porque a minha preocupação maior é porque é uma coisa que nem dependia de mim. Mas, enfim, estou tendo que responder por isso. E então fiquei muito preocupado, muito preocupado. E na noite anterior eu havia até perdido o sono de tanta preocupação que eu estava. E no dia 25... eu tenho a Bíblia no meu celular, a Bíblia online, então todos os dias eu olho a palavra do dia, o texto do dia, olho aquele texto, fico pensando naquele versículo, às vezes eu estudo o capítulo inteiro. Então todo dia eu tenho esse exercício de fazer isso. E no dia 25, então, eu estava preocupado, eu acordei e na hora de dormir, passou todo o dia, eu entrei para ver qual era a palavra. E, aliás, eu tinha esquecido de ver, né? A palavra naquele dia eu não vi, porque passei a noite quase sem dormir, fui trabalhar, fiquei preocupado, tão cansado, me esqueci. E quando foi à noite, uma coisa me disse: olha a palavra do dia. Porque eu havia orado, né? Eu orei bastante, deitei, mesmo deitado orei, pedi a Deus misericórdia. E antes de dormir eu fiquei assim, com o olho fechado ali, e uma voz me disse: olha a palavra de hoje. Aí eu fui olhei a palavra, era essa palavra. Falei, glória a Deus. Aí eu fiquei em paz, falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor falou comigo. Aí no outro dia eu falei, puxa, que bênção aquela palavra, vou voltar, vou olhar de novo. Quando eu entrei na palavra do dia 25, não era essa palavra. Essa era do dia 24. E eu falei, mas o que aconteceu? Eu fui para lá, para cá, entrei de novo, fiz várias coisas, mas não mudava. Era do dia 24, e eu tinha visto no dia 25. E eu falei, então, glória a Deus que o aplicativo me mostrou esse texto no outro dia, como se fosse 25, mas não era 24, mas era o dia que eu estava precisando. Então eu tive claramente comigo que Deus falou comigo nessa palavra e continua falando. Então eu fiquei em paz, a partir daí eu fiquei em paz, porque eu falei, não, o Senhor falou isso para mim, é nisso que eu vou me segurar, naquilo que o Senhor falou para mim. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, eu creio em profecia, eu não creio em profeta, eu creio em profecia, é diferente. Até porque a profecia que vem de Deus é uma verdadeira. Eu não vou dar crédito a profeta, eu creio na palavra e não na pessoa. Porque se você crer na pessoa, você vai se decepcionar. Porque o homem falha, mas Deus não.
Então aqui, Deus não precisou de profeta nem de nada, Ele falou direto comigo. Usou esse texto, que é a sua palavra, e o Senhor disse para mim, na situação que eu estava, com a preocupação que eu estava, o Senhor usou aquele aplicativo, me deu aquela palavra de um dia anterior, mas Ele me deu no outro dia, e me disse, o Senhor é quem vai adiante de ti. Para mim, isso daqui já bastava, porque tudo que eu queria é que o Senhor estivesse comigo, embora eu soubesse que Ele estava. Mas Ele disse, o Senhor irá adiante de ti. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Então aqui a promessa é longa, porque o Senhor vai adiante de ti. Então, antes de chegar lá, o Senhor já está lá, porque Ele está indo na minha frente. Outra coisa, Ele não vai me deixar. Então, quando eu tiver que ir, Ele já vai à minha frente. Quando eu estiver lá, Ele estará comigo, porque Ele não vai me deixar. Não ficarei desamparado, porque o Senhor vai me amparar, Ele é o meu amparo. Ele me diz, não tenha medo, e nem fique com temor. Não tenha medo, nem se atemorize, não fique com temor, não, fique em paz, porque o Senhor está com você. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não vim aqui para adivinhar sobre a sua vida, eu não sou adivinho, até porque o espírito de adivinhação não pertence a Deus. O espírito de adivinhação é do diabo. O que Deus faz é falar conosco. Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você realmente necessita. E nessa manhã o Senhor está dizendo para você, eu não sei, talvez essa palavra não sirva para todos, mas para aquele que está necessitado, para aquele que orou ao Senhor, pediu uma saída, que está com medo, que está preocupado, que está passando a noite sem dormir, porque algo está acontecendo que está tirando o seu sono, uma perturbação, uma preocupação que te incomoda, o Senhor está dizendo para você que está passando por isso, o Senhor está dizendo, o Senhor é quem vai adiante de ti, o Senhor vai adiante de ti, o Senhor vai na sua frente. Ele vai na sua frente. Ele será contigo. Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar, não, Ele vai estar com você. Ele vai na sua frente. Por quê, irmãos? Porque Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Eu, quando orei a Deus, eu disse, Deus, o Senhor é um Deus justo, e um Deus justo não se alegra com a injustiça. E isso é injusto. Isso não pode acontecer, porque isso seria injusto, mas o Senhor é um Deus justo. E o Senhor disse, eu estou contigo, eu vou à sua frente. Essa palavra ela foi dita para Josué, que ia suceder Moisés. Então Deus está dizendo para ele, porque imagine você, irmão, Moisés é a maior figura humana da Bíblia. O maior homem da Bíblia é Moisés. Depois de Jesus, ele é Moisés. E aí, pense você no Josué, um moço que andava com Moisés para todo lado, acompanhava. Agora Deus vai levar Moisés e diz para o Josué, você vai ficar no lugar dele. Imagine como esse moço estava preocupado. Imagine a preocupação desse homem. Como que eu vou substituir Moisés? Olha Moisés quem é. Como que eu vou substituir Moisés? É uma tarefa muito importante. É uma coisa muito pesada. Como que eu vou fazer? Aí Deus diz para ele, o Senhor vai adiante de você. O Senhor vai estar na sua frente. O Senhor vai estar com você. Então o Senhor vai estar com você. Ele não vai te deixar. Não vai te desamparar. Meu irmão, é interessante como Deus cuida de nós. É interessante como Deus olha para nós. É interessante como Deus zela por nós. Nos mínimos detalhes, Deus se preocupa com a gente. Nos mínimos detalhes, as coisas menores, pequenas, Deus se preocupa. Eu contei um testemunho lá na igreja do meu amigo lá do João, pastor Joãozinho, lá em Poá, quando eu estive lá, há uns dias atrás, contei o testemunho de como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sempre digo aqui que Deus tem compromisso com a sua necessidade, não com a sua vaidade. Se você fala, Senhor, eu quero um relógio de 10 mil reais, isso é vaidade. Deus não tem compromisso em te dar um relógio de 10 mil. Seria uma afronta até Deus te dar um relógio de 100 mil, sei lá quanto que é,
num país onde muitas pessoas estão passando fome. Seria uma afronta. Seria injusto até. Mas Deus não faz isso. Mas na sua necessidade, Deus entra, Deus age, Deus cuida. E tem hora que as nossas necessidades, as vontades, algumas vontades básicas, simples, são necessidades. E Deus atende às necessidades. Eu lembro de um missionário, um testemunho de um missionário, que estava no campo missionário, e lá ele só comia pão puro, pão e bebia água, porque não tinha dinheiro para comprar nada, era num país de perseguição. Então ele tinha meio clandestino, só comia pão e água, não conseguia fazer mais do que isso. E aí ele foi chamado para um outro país para ser missionário, foi levado para outro país, e o que ele mais queria era comer um Big Mac, tomar um refrigerante, uma Coca-Cola. E ele falava para o Senhor, eu tenho muita saudade de comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, mas nesse país eu só como pão e água, só vivo aqui. Mas aí quando ele chegou no outro país, ele falou, puxa, aí naquele país que ele foi, tinha McDonald's, ele pensou, tudo que eu queria era comer um Big Mac aqui, tomar uma Coca, porque há muitos anos que eu só como pão e bebo água. E ele não falou para ninguém, só orou, falou, Senhor, agora eu estou aqui nesse país que tem esse McDonald's, eu queria tanto, mas o Senhor sabe também que eu não tenho um centavo no bolso. Mas o Senhor sabe, se couber ao Senhor atender o meu pedido, o pedido está feito, tenha misericórdia. E ficou boa. E foi recebido na base missionária, e foi passar todas as instruções, amém. Aí os irmãos disseram para ele, irmão, aqui todo missionário que a gente recebe, a gente oferece um almoço para esse irmão, mas a nossa moda é que, como que é? A gente leva no McDonald's e compra um Big Mac, uma Coca-Cola, e esse é o batismo. Ele falou, glória a Deus. E eu me lembro, na minha situação também, quando eu contei lá no João, que eu tive uma fase muito difícil da minha vida, logo quando eu me casei, a primeira vez. E quando a Thaís nasceu, pequenininha ainda, a gente passou uma parte muito difícil da nossa vida. Então era muito difícil, a gente estava passando necessidades mesmo de não poder comprar fralda e leite, né? E eu havia até chorado, chorava a Deus, porque era muito difícil, era muito complicado. Não era por preguiça, porque eu trabalhava em vários lugares, ia para lá, para cá, correndo atrás de tudo. Ia trabalhar de servente pedreiro, trabalhar de... Quem me chamava para ficar de segurança, eu ia. Eu fazia tudo o que me chamavam para fazer. Mas mesmo assim o dinheiro não dava. E aí a gente estava lá e eu falei, puxa vida, tudo que eu queria hoje, se eu tivesse condições, era pelo menos comer uma pizza, mussarela e calabresa, que é o mais básico, e tomar uma coca, só isso. Mas eu estava com esse desejo no meu coração, falei, mas eu não tenho condições. E eu me via sem condições de falar, não vou pedir isso a Deus. Eu preciso de coisas tão básicas, eu não vou pedir isso para Deus. Preciso de fralda para minha filha, preciso de leite, não vou pedir pizza e Coca-Cola, isso não vou pedir. Mas o Senhor conhecia a minha vontade, que não é uma vaidade. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? A minha cunhada, que nunca havia ido na minha casa, que aliás eu acho que foi a única vez que ela foi essa, porque também foi Deus que mandou, tinha que ir. Aí, irmãos, do nada, ela chegou no portão. Eu estranhei, que falei, como assim? Nunca veio aqui, vem agora? Achei até que era uma coisa ruim que tinha acontecido, mas não. Ela desceu do carro com a pizza na mão, uma coca, e disse, a gente comprou isso aqui lá para comer, lá na Patriarca. Mas sentimos no coração de ir lá, vim comer com vocês. E vieram da Patriarca para comer lá na Vila Progresso comigo e com a minha esposa. Por quê? Porque Deus havia mandado. Eu não tinha como comprar, mas o Senhor mandou. Um Deus que se preocupa com essas necessidades que você tem. Um Deus que se preocupa com isso. Um Deus que move as coisas para te dar aquilo que você busca, aquilo que você pede, aquilo que o Senhor sabe que você precisa. Porque, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da sinceridade nossa. Ele sabe o que nós precisamos. E esse Deus que sabe o que nós precisamos, sabe o que nos perturba, sabe o que nos tira a paz. Eu creio nesse Deus que vê todas as coisas. Ele é o Deus que vê. Olha só a expressão que Deus usou para falar com aquela serva da Sara. Ela havia fugido, porque
O Abraão, Deus havia prometido um filho, mas aí havia passado já 15 anos e ele não tinha esse filho. 10 anos, aliás, da promessa não havia tido esse filho. Então ele fala com sua esposa pede para que ele tenha um filho com a sua escrava. E ele assim faz. E aí ele tem um filho com Agar. E nasce Ismael. E o Ismael é o filho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Não é o filho, é o filho da pressa. Existe o filho da promessa e o filho da pressa. O filho da promessa é Isaac, o filho da pressa é Ismael. Então ele teve o filho da pressa, não da promessa. Porque ele pensou, já estou velho, porque Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. Aí depois, quando ele chega a 85, aí ele fica com pressa, porque ele fala, já estou com 80, aí não vai dar mais, tem que ser agora. Aí a Sara então diz, então vai lá e tenha um filho com a minha serva Agar. E ele tem um filho com Agar e nasce o Ismael, mas o filho da pressa. O filho da promessa Deus deu quando ele tinha 100 anos. 100 anos. E aí, irmãos, acontece toda aquela confusão que você sabe, e a Sara manda a mãe e o filho ir embora. E eles vão. E a mãe vai para o deserto, Agar vai voltar para o Egito com o seu filho. No deserto ela se perde, a água acaba, ela fala, vamos morrer. O menino, ela deixa o menino aqui, se afasta um pouco para chorar, e aí nesse choro o anjo de Deus aparece a Agar e diz, o Deus que vê, viu o choro do menino. O Deus que vê, viu o choro do menino. E a Agar, que não conhecia esse Deus, e só conhecia os deuses do Egito, agora ela tem um filho, agora ela conhece um Deus que tem uma capacidade que os deuses do Egito não tinham. É o Deus que vê, é o Deus que fala, é o Deus que atende, é o Deus que sonda, é o Deus que supre. E ela viu esse Deus que vê e o Deus que fala. Então aí ela vai dizer, esse é o Deus que vê me viu. E eu digo para você nessa manhã que o Deus que vê está aqui e Ele te vê. Ele te vê. Então eu vou citar 7 itens, 7 passagens, 7 acontecimentos onde Jesus viu uma pessoa que ninguém via. Onde Jesus viu coisas que ninguém estava vendo. 7. Eu vou citar 7 passagens onde Jesus viu o que ninguém estava vendo. E você vai ser a 8ª, porque você acha, ninguém me vê, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que eu estou passando. Eu digo para você, Deus te vê, Deus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então a primeira que eu quero elencar aqui na minha relação de 7 itens que eu só separei 7, mas tem muito mais, mas eu só separei 7 para ser didático e até por causa do nosso tempo. Mas há muitas outras coisas que Jesus fez. Como disse João, se tudo que Jesus fez fosse relatado, não haveria no mundo livros que coubesse todos os milagres. Mas eu vou relatar 7 vezes em que Jesus viu o que ninguém via. E o primeiro deles, Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Eu já expliquei essa expressão debaixo da figueira. Era um lugar íntimo da casa, onde você tinha no quintal uma figueira. E era comum, quando você fosse fazer uma oração, ou principalmente para um homem que quisesse chorar, ele ia chorar no quintal escondido. E o Natanael foi para baixo da figueira chorar, orar, e só Deus viu quando ele orou. Só Deus viu. Ele orou, chorou e ele tinha uma consciência. Só Deus me viu aqui, ninguém me viu. Só que depois, quando ele encontra Jesus, Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele fala, então você é Deus, porque ninguém me viu, só Deus, então tu és Deus. E ele soube, ele disse que esse é o Filho de Deus, esse é o meu Senhor. Natanael, então, foi visto. Ele viu Natanael chorando, quando ninguém viu. Segundo, ele viu a viúva de Naim, quando ela estava levando o seu único filho para sepultar. Jesus viu a viúva de Naim indo sepultar o seu único filho. O único filho que ela tinha, ela estava indo sepultar. E Jesus viu a viúva de Naim e foi até ela
e ressuscitou o seu filho. E ela, que estava indo para o cemitério para sepultar o filho, voltou para casa com seu filho, e aquele ambiente que era de velório agora é de festa. Então ele viu a viúva de Naim. Ele viu também o homem que jazia há 38 anos no tanque de Betesda. 38 anos que aquele homem estava aleijado num tanque para ser jogado na água e ninguém o colocava lá para ser curado. Mas Jesus o viu e Jesus foi até lá e o curou. Então ele viu um homem que estava há 38 anos no tanque, aleijado, aguardando o milagre. Jesus foi lá e o viu. Jesus viu aquele homem. Também Jesus viu a mulher samaritana pegando água num poço ao meio-dia. Na parte mais quente do dia, a mulher samaritana estava num poço, tirando água, e o Senhor Jesus a viu, a conheceu, foi lá, conversou com ela e a resgatou daquela vida que ela vivia. Ele viu a mulher samaritana na beira do poço. Interessante que Jesus vai ao poço, né? Porque ele não foi por um acidente, ele sabia que aquela mulher estava lá. E ele foi lá. Também Jesus viu Lázaro na sepultura já há 3 dias. Jesus estava na sepultura. Desculpa. Lázaro estava na sepultura já. Era o 4º dia que Lázaro estava lá. E Jesus viu Lázaro sepulto há 4 dias. Foi lá e o trouxe para fora. Olha só. Eu estou avançando, você percebeu? Ele viu um homem que estava só chorando. Ele viu um menino que já estava morto, estava indo para o enterro. Agora ele viu um que já estava sepultado há 4 dias e vai lá também. E o resultado de todos é o mesmo: vida, vida, vida. Ele viu também o ladrão da cruz que estava ao seu lado. O ladrão que se arrependeu e que o reconheceu como Senhor. E ele viu este ladrão e o salvou. E ele disse o seguinte: olha, irmãos, o que esse homem na cruz, ao lado de Jesus, diz é muito importante. Porque hoje, se você vir um homem sentado num trono, com um cetro na mão, uma coroa na cabeça e uma roupa de rei, você diz, é um rei. Mas quando este ladrão viu Jesus na cruz, Jesus não estava sentado num trono com coroa na cabeça, não. Jesus estava pregado numa cruz com coroa de espinho, estava à morte, sangrando, todo surrado, numa cruz como ele também estava. E mesmo este ladrão vendo Jesus na cruz, com coroa de espinho, sangrando, surrado, quase à morte, ele reconheceu Jesus como um rei. E por essa fé, e por essa visão ampla que ele teve, ele recebeu a salvação. Então Jesus viu este homem também na cruz. E por fim, Jesus viu um jovem casal. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele viu um jovem casal que havia casado e que com certeza era um casal pobre, porque o vinho que eles tinham para o casamento acabou antes da hora. E a festa ia ter que acabar porque o vinho acabou. Mas Jesus viu este casal, estava nessa festa e lá ele transformou água em vinho para que a festa continuasse. E foi o primeiro milagre de Jesus. Então Jesus viu aquele casal pobre, que não tinha muita coisa para oferecer aos convidados e que certamente ia acabar a festa. Mas o Senhor Jesus foi lá para que a festa fosse perdurada, continuada. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa a situação que você esteja, não importa em que fase você esteja, eu digo para você com toda a fé que eu tenho e baseado na palavra de Deus, o Senhor Jesus está vendo você. Hoje, na sua situação, e Ele está indo ao encontro da sua vida. Ele está indo lá, nessa sua dificuldade. Ele está indo lá para te abençoar. Não é um jargão, é uma certeza baseada na palavra dele. A palavra diz, é o Senhor quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Satanás vai dizer, você está só, porque Satanás é mentiroso. Mas você tem que dizer, não estou só. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele vai à minha frente. Ele vai à minha frente. Louvado seja Deus. Ele vai à minha frente. Ele não vai me desamparar.
Eu não vou temer, porque Ele está comigo. Então confio. Essa figura do Senhor indo à nossa frente, eu vou terminar com isso para te explicar, para você entender. Quando o texto diz, o Senhor é quem vai adiante de ti. Aqui, quando ele disse isso lá para Josué, Josué entendeu claramente. Então a gente precisa entender como Josué, e a gente precisa saber o que Josué sabia. Então eu vou explicar para você. Um pastor de ovelhas, lá em Israel, quando ele vai pastorear suas ovelhas, ele não põe as ovelhas na frente e vai atrás. Não. É o contrário. O pastor sai andando e as ovelhas vão seguindo ele. Então, um pastor, ele sai andando com seu cajado, com sua vara, ele vai andando e as ovelhas vão andando atrás dele e vão seguindo ele. Qualquer perigo que apareça no caminho, o primeiro contato não é com a ovelha, é com o pastor. Porque o pastor vai abrindo o caminho, vai desbravando, vai mostrando o caminho, vai trilhando o caminho. Quando o Senhor está dizendo, eu vou à tua frente, o Senhor está dizendo assim, eu vou na sua frente. Mas tem uma condição, você tem que me seguir. Decanto e tarraço me declamas. Porque tem gente que diz assim, Senhor, vai na minha frente. Só que aí ele quer que o Senhor vá aonde ele quer ir. Não, é o contrário. Se o Senhor vai à sua frente, você vai acompanhar o Senhor. Você vai onde ele for. Ele vai dar a direção. Ele vai determinar para onde que tem que ir. Então, não é o seguinte, o Senhor fala, eu vou à sua frente, e você fala, então, Senhor, vem aqui, que eu vou te mostrar onde é que nós vamos. Você não tem que ir por aqui, não. Quando o Senhor diz, eu vou à sua frente, o Senhor está dizendo para você assim, descansa sua mente, relaxa seu coração, não se preocupe com nada, só me siga. Só me siga, eu vou te levar. E o Senhor vai à frente. Ele vai à frente. Ele vai nos dirigir, vai nos direcionar. Então eu termino dizendo para você, se você veio aqui nessa manhã e está meio perdido, seu coração está meio turbado, perdido, não sabe exatamente para onde ir, eu quero dizer para você, o Senhor vai na sua frente. Siga o Senhor. Vá atrás dele. E aí as ovelhas vão seguindo ao Senhor. E ali, irmão, naquele caminho que o pastor vai, que o Senhor vai, é o caminho da segurança, é o caminho da proteção. Tem muito crente que está seguindo o Senhor, andando ali, atrás do Senhor, no caminho seguro. Aí ele fica olhando para o lado, né? Porque ele tem um amigo que está lá no outro caminho. Ele tem um parente que está indo por outro caminho. Aí ele fala, olha, aí o parente fala, vem para cá. Aí o amigo fala, vem aqui. E o crente fica seduzido, né? Ai, acho que vou naquele caminho ali que está meu amigo. Olha como é bom ali, olha como é bonito. Vá lá para você ver. Saia do caminho para você ver o que acontece. Tem gente que fala, Deus vai pesar a mão. Não precisa. Porque quando você sai do caminho da proteção, automaticamente você está desprotegido. Então não é que aconteceu coisa ruim porque Deus pesou a mão, não é. É porque você saiu do caminho seguro. É porque você saiu do caminho onde o Senhor estava. É porque você saiu da proteção de Deus. Então, eu vou encerrar repetindo mais uma vez esse versículo e você coloque ele no teu coração e saia daqui sabendo que o Senhor está com você. Você não está sozinho. Eu encerro dizendo, o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor é quem vai adiante de ti. Pense no seu problema. Traga ele à memória. Esse problema que te aflige, que te angustia, esse problema que está tirando o seu sono, o Senhor está dizendo para você, a resposta que você veio buscar, o Senhor está te dando. Ele está dizendo, o Senhor irá adiante de ti. Ele será contigo. Muita gente pode te abandonar, o Senhor não. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor. Vá na graça e na paz, vá abençoado para casa. Pise no chão como alguém que confia em Deus. Não pise no chão como um coitado. Ai, coitado de mim, estou sozinho. Ai, todo mundo me abandonou. Ai, ninguém liga para mim. Não. Pise no chão como um servo de Deus. O Senhor está comigo. Não vou temer nada.
Depois que Deus disse para Josué, a gente sabe da história, o livro de Josué mostra como foi. Josué chega lá, tem que cruzar o Rio Jordão, o rio é aberto, ele passa com o povo, vem a primeira batalha, Jericó, ele vence a batalha contra um povo gigantesco, ele vence, depois vem a cidade de Ai, aí começa a acontecer outras coisas, mas o Senhor está com ele. Amém? Então que o Senhor abençoe sua vida. O Senhor é contigo. Assim eu encerro em nome de Jesus.